Irmãs, é isso que né? eu queria, aproveitando já esse gancho, né, para Sim, entrar, explica um pouquinho sobre o que é o projeto, né? Fala um pouquinho, conta a história, como Como funciona as nasceu, como que lives? funciona as lives, para o pessoal também entender isso que a irmã já colocou aqui sim. no assunto. Quer falar, Cris? Eu vou falar. Pode falar. Antes de mais nada, a Cíntia Galega falou bolo abençoado. Olha aí, ó, tá Tá vendo? vendo? Daqui a pouco eles vão Não é falar à do toa que a café gente com tá unção, cheio, né? né, Cris? É. Mas amém. Então, vamos lá. Você, desculpa. Falar um pouquinho do projeto, Sim. né? O projeto Atitude. Sim. Como nasceu, como que foi isso? Sim. Explica um pouco como, Como que funciona funciona, o projeto pra também. quem não conhece. Para quem não conhece. Eu vou falar um pouquinho, depois a Cris dá continuidade. O projeto, agora dia 26 de abril, vai completar 4 anos. Nasceu exatamente na pandemia, né? Onde as pessoas não podiam estar congregando porque estava tudo fechado, né? Sim. E eu, naquela sede, porque quando você tem o primeiro amor, você quer se Nossa, dedicar, né? Você tá ali. E eu falei, Deus, e agora? O que, que a gente vai fazer? Sem poder congregar, sem poder te buscar. Onde eu vou te encontrar? Posso só ler? Claro, fica à vontade. Eu vou ler aqui rapidinho, que vocês vão entender bem melhor sobre o projeto. O Senhor, ele falou comigo lá em Jeremias, no capítulo de número 29, o versículo de número 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os que trarei de volta do cativeiro. Então, Amém. e eu falava assim, Senhor, mas como que eu vou buscar o Senhor aqui? Porque assim, quando você começa a descobrir as coisas do Senhor, a gente faz várias perguntas, né? E eu falei, Senhor, mas como que eu vou te achar? E o Senhor falava assim, primeiro, o culto não começa lá na igreja, o culto começa na sua casa. E se você me procurar de todo o seu coração, você vai me achar lá na sua cozinha, lá no seu banheiro, lá no seu quarto, lá na minha casa, que é a casa de oração. Foi exatamente isso que o Senhor falou. E eu falava, Senhor, mas sozinha eu não sei fazer nada. Eu gosto muito dessa frase que o meu pastor fala assim, ninguém faz nada grande sozinho. E às vezes a gente acha que o projeto Atitude, por ser pequeno, ele é pequeno, mas tantas pessoas falam assim, nossa, que bênção, eu precisava ouvir, sabe? Às vezes não participa ao vivo, mas depois ouvem, assistem. Então, e eu fico pensando, tá vendo? Isso é grande, sim. Por mais que as pessoas falam, não, só tem 4 ou 8 pessoas. E o Senhor fala, não, se você me buscar de todo o teu coração, você vai me achar, assim como cada um. Então, cada um tem, né, o seu particular com Deus. E aí eu falei, Deus, eu preciso agir, né? As pessoas estão doentes com a pandemia. A gente, na época, não sabia como que ia ser, né? Como que ia se agravar, porque era uma coisa bem desconhecida. E o Senhor falava também sobre Eclesiastes, que ia chegar um tempo de se abraçar e de se separar, de chorar, de rir. E eu falava, meu Deus, que coisa. E eu fui e comentei com a Cris. Falei, Cris, tem algo acontecendo que eu não sei te explicar. Eu falei assim, Cris, a gente precisa, né, agir. E aí, antes de eu começar a falar, a Cris falou assim, tem uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar. E ela depois vai falar, né, do jeitinho dela. E eu falei, pode falar. Ela falou assim, é de Deus. Eu falei, Cris, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela falou assim, é de Deus, Mi, que você tá falando. Eu falei, como assim? Ela falou, a gente precisa colocar isso no papel, porque
da mesma forma que o Senhor falou ao teu coração, o Senhor falou ao meu coração, e tinha falado através de uma outra irmã que ela fazia parte do projeto. A gente não pode esquecer disso, né? Porque ela foi um papel muito importante até um certo momento. E aí eu falei, e a Cris falando comigo, eu me arrepiava, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque é aqui que eu tô te procurando. Então, o Senhor foi dando a direção pra gente, né? E foi assim, tá sendo maravilhoso. Pra honra e glória do Senhor. Tem dia que a gente fala assim, vou parar, sabe? Mas o Senhor, Ele fortalece. Glória né? a Deus. Que Ele fortaleça mais e mais. Amém. Agora é minha amiga, eu falo, senão eu vou ficar aqui. Ela tá falando. Não, mas a gente fala em questão de quantidade. Mas a gente não entende que não é a quantidade, é a qualidade. E eu sempre foco muito nas lives assim, faz o seu melhor. Eu não sei louvar, que as pessoas às vezes falam pra gente, eu não sei louvar. Eu falei, louva ao Senhor, é isso que a gente pede. A gente não quer uma cantora, já veio cantoras famosas, né, mais conhecidas, fazer a live. Só que não é isso que a gente quer alguém que adore ao Senhor. Que a pessoa possa ouvir e falar, nossa, olha, falou comigo, eu senti algo. Não uma pessoa que canta muito bem e fala, nossa, só porque ela tem todo aquele, né, estudo, técnica. E não é isso que a gente foca. Sim. É igual a palavra, quando a gente chama as pessoas para ministrar, a gente não fala assim, você tem que ler tal lugar, tal, você tem que fazer falar tal palavra. Não, a gente deixa aberto, olha, que o Espírito do Senhor vá ao seu coração e venha ao nosso, porque é engraçado que a maioria das lives as coisas batem, e uma inicia fazendo a primeira meditação, na sequência a irmã já olha assim com aquela cara tipo de, nossa, era isso que eu ia falar, e vai indo, aí uma chama um louvor, quando vai ver, aí a gente até brinca no final, fala, gente, a gente não combinou nada, porque às vezes as pessoas acham que a gente sentou e falou, você faz essa parte, eu faço script, assim, não foi tudo o Senhor que eu coloco, e às vezes a gente já sai de casa, do serviço, já disposta àquilo. Sim. Vou falar aquilo, vou ler aquilo, vou citar um louvor que o Senhor colocou ao coração. Porque às vezes a gente faz as lives, né, da casa da irmã Michele, antes era da minha casa, aí eu me mudei e ficou na casa da irmã Michele. A gente está gravando agora, né, da hamburgueria, onde a gente estava trabalhando. E assim, independente de onde está, foi o que a irmã Michele falou, o Senhor sempre está conosco, porque as pessoas fazem de perto, gravam com a gente no presencial e também gravam a longa distância, igual já gravaram irmãos da Suíça, já veio irmãos do Rio de Janeiro para o projeto, né, que foi a pastora que veio para cá no projeto. Pessoas da Bahia, ministrar, louvar. Então, assim, de Taubaté, a gente fala que a gente alcança pessoas de longe, de perto. E é isso que é o legal, porque como a gente foca o reino do Senhor, não é uma placa, não é religião, não é uma coisa tipo assim, de você falar assim, eu sou evangélico, você não é, então você não pode assistir. Não, eu vou ouvir uma palavra e vai mexer o meu coração, eu preciso de uma resposta, o Senhor vai dar. E a gente fala muito isso, a gente tem um caderno de oração, que a gente, todas as segundas a gente anota, e assim, às vezes já tem, acaba a live as pessoas já anotam, sempre põe meu nome no caderno, olha, mantém, vai orando. Que tem isso, a gente já vai na semana colocando o nome, quando chega na segunda, a gente até brinca e fala assim, olha o caderno como tá, cheio de nomes. Aí eu já falo assim, mas pediram agora? Não, na hora da live eles também pedem oração, que a gente fala bastante assim, não precisa falar o que é, só põe seu nome que o Senhor conhece, o Senhor vai ao encontro das pessoas, dos nossos propósitos, né? Mas o Senhor é lindo em questão de unir pessoas.